A pele que resiste, o grito que não cansa. No suor de quem levanta o chão, pulsam histórias em cada mão. Um tambor que fala sem parar, enquanto a luta nos faz caminhar. Das grades ao beco, o drama persiste, mas no peito a força nunca desiste. É a voz de tambor que faz vibrar, cada batida é história pra contar. Em Águas de Ébano, histórias que inspiram, contaremos as histórias de mulheres negras de Iporá, Goiás. Mulheres de tradição, ancestralidade, educação e resistência. Tradição é falar em Isabel, a nossa doceira tão conhecida, sempre às quintas e domingos em nossas feiras. Minha história começou muito cedo. Aí vivia mexendo nos doces, fazendo doce, vestia junto, ajudava, gostava de mexer com doce. Eu sempre gostei de estar perto dele e mexer com as coisas. Aí eu assusto de 9 filhos, tudo com os doces. Aí depois mudou para Iporá. Lá você mudou para cá, eu vim atrás. Ele mudou para cá, eu também já vim. Hoje já tá fazendo 23 anos que eu tô aqui. Aí viu tudo começou fazendo um pouquinho, eu fui aperfeiçoando, fazendo mais, a minha menina faz também. Peretinha também anda fazendo, e mexendo, montando já, entendeu? Na feira, entendeu? Eu faço as feiras, tem a doçada de bola pra fora já também, já tá esperando, já tá aí, entendeu? Mineiros, Leapônia, Montevideo, sabe? Então, tá só crescendo, vamos ver. Essa é minha filha, aí veio a minha eu fazendo doce também. Você vai aprender ela com doce também, entendeu? Então tá indo de geração. A filha dela, ela tá bem também, ela cruzada nos doces também, ela quer aprender, quer fazer as coisas, quer dar pensando no futuro já, no futuro que ela vai mexer, com o doce dela. Tudo que tiver de doce para ela gerar, para ela herdar os doces de fazer doce, para ela mexer com doce, ela vai se doceira. Igual eu vou fazer o dela. Aí eu cresci sendo a base do doce, hein? Minha mãe sustentava nós tudo mesmo com doce. Desde que eu me dentro do jeito que ela faz doce. Trabalhava fora, mas fazia feira. Aí foi indo, seguia. Praticamente uma tradição. Teve o avô, minha mãe, aí eu, agora minha sua também quer. É uma tradição de família, quase já. O coração dele nível você põe o amor. Então tudo você põe amor no meio, o cansado daquela lá, o cansado deixa de lado. Entendeu? O seu comedor, se você não tá tarde, eu vou fazer, tem que ver se um comedor, eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto, eu amo fazer doce. Eu não seria a minha vida sem fazer doce. Ancestralidade é falar em Terídia. Terídia, que é mulher negra, que sai da Bahia e tem toda uma história, tem toda uma aventura para chegar a Iporá. Só eu, minha mãe e meu irmão, que viemos da Bahia num caminhão, no pau de arara. Chegamos em Anápolis, aí o caminhão deixou toda a baianada lá. Mas a minha mãe começou a se virar, deixava nós nas calçadas, ela ia caçar um servicinho para trabalhar, para ganhar para nós comer. Ela ia para as pensões, lavar vasilha, para poder ganhar o prato de comida, ia lá levar para nós. E assim a nossa vida começou nessa situação, até que chegamos, né? Graças a Deus. Mas eu gostaria que a senhora relatasse aquela parte que a senhora comentou, que quando vocês chegaram a Anápolis, vocês ficaram lá na calçada, a casa em que vocês ficaram lá, a senhora, da dona da casa, quis a senhora para trabalhar. Como é que foi essa passagem? Sim, ela tinha 2 crianças. E eu vim no quintalzinho dela, eu pegava a vassoura, começava a varrer, eu era pequena, 7 anos, né? Começava a varrer o quintal dela, e ali eu pro serviço, chegava, o quintal estava limpinho, eu tinha algumas vasinhas que eu dava quando eu lavei e cuidava das crianças, e as crianças pegou muito comigo. E nesse meio de prazo, ela quis até tomar eu da minha mãe. Ela interessou tanto por mim, ela queria tirar eu da minha mãe. Mas Deus me guardou, que se tivesse acontecido, minha mãe tinha até morrido, porque a paixão dela ia ser muito grande. Aí eu já estava dentro do caminhão, quando eu percebi que eles estavam com a mudança dentro do caminhão, e eles iam me carregar, e eu dei um jeitinho lá, e a mulher desceu para arrumar não sei o quê, eu pulei fora e corri na rua. Perdi lá dentro de Anápolis. Era menina, correndo, procurando a minha mãe, né?
E aí minha mãe já tinha dado falta de mim, já tinha comunicado a polícia, né? E certo é que a polícia me achou e eu chorando, escorada no poste, e pegou na minha mão. Mas eu sempre fui, agora não tem mais cabeça. Mas eu guardava onde minha mãe frequentava mais, lá na pensão que ela trabalhava. Eu contei para a polícia o nome da pensão, onde que a minha mãe frequentava. E me levou lá e entregou eu para minha mãe. E aí a felicidade foi muito grande. Minha e dela, né? Lá da Bahia eu me lembro muito pouca coisa. Sim. Lembro alguma coisinha muito leve, né? Eu sei que a minha mãe trabalhava na roça, meu pai saía de casa, ficava 2, 3 meses fora de casa e nós passávamos muita necessidade, morava numa casa de pau, não sei se você já viu falar, casca de pau. Tampada, casca de pau. Minha mãe que arrumava isso tudo lá e ela tocava a rocinha dela para arrumar comida para nós não passar. Passava fome, mas morrer não morremos não. E minha mãe também foi muito sofrida nessa parte, isso aí eu me lembro. Ela foi para a roça à tarde e ela já estava passando mal para ganhar o meu irmão. Meu irmão é mais novo do que eu, 7 anos, e ele já é falecido. E aí e ela fazia um ranchinho assim, ó, guardar essas folhinhas aqui, e nós ficava debaixo, né? E ela ia para a enxada, capinar a rocinha dela. Quando nós viemos embora, tinha um matinho, ela começou a passar mal. Isso aí eu me recordo. Ela falou para mim assim, filha, você dá conta de ir lá na casa de uma mulher com o nome Sinu? Era um barraco, lá na frente. A distância eu não sei, mas não era pertinho, não. Aí eu falei, aí eu dou, mãe, o que foi? Não, fala para ela vir aqui, me trazer uma coberta e uma candeia e uma garrafa de azeite. Não percebi nada. Quando a Sinu chegou lá, ela já tinha ganhado o meu irmão. Eu sou preta, você é preto aí, né? Você é branca, então eu concordo, você é branca, né? Sim. Não tem preceito de eu ser negra, não. Eu sou honrada de ser uma negra querida. Conhecemos a história e trajetória da Terídia. E agora conheceremos a história da professora Júnia, que muito contribuiu com a educação de Iporá. Meu nome é Júnia Araújo Luiz, sou de uma família não de classe média, né? E não tive tantos recursos para estudar, não. Todo o meu tempo foi em escola pública, né? Estudei até o 8º ano na escola pública e meu 2º grau foi o magistério, mais feito em catalão, né? Era um colégio interno. Nós fizemos o curso de professor, de formação de professor a nível de 2º grau. Depois disso voltei para Iporá, onde assumi sala de aula. Em 1977, assumi minha primeira sala de aula numa série de 1ª série. O caminho foi bem difícil. Depois de fazer o ensino médio, passei a trabalhar também no ensino fundamental de 2ª fase, ensino médio. Com isso, veio a necessidade de aprimorar. E para isso nós fomos estudar em Rio Verde, né? E essa foi uma luta muito grande, né? Uma luta de viajarmos todo final de semana, trabalharmos até quinta-feira, sexta-feira a gente ia para Rio Verde, estudava o final de semana, segunda-feira continuava. Então era assim, 24 horas por dia trabalhando e implementando os nossos conhecimentos. Terminando a licenciatura em matemática, continuei trabalhando no Colégio Elias e tempos depois passei a trabalhar também na universidade, na UEG, Universidade Estadual de Goiás, antigamente FECLIP. Na FECLIP foi pouco tempo, depois a UEG trabalhei por 24 anos, na FECLIP e UEG, e no ensino médio por 40 anos. A gente cresceu pensando que negro era defeito.
né? A gente cresceu assim, porque a família falava, o negro só tem ideia até meio-dia e tal. Então a gente cresceu nessa fase. Pensávamos que nós tínhamos um defeito por ser negro, né? Mas não foi assim, não foi nessa pensamento de ser defeituosa por ser negra que eu me calei. Esse foi a nossa trajetória durante esse tempo todo, de 40 anos, né, na sala de aula. E eu não me arrependo. Se fosse voltar, faria a mesma coisa. Porque foi uma coisa impressionante, né, de pensar que uma pessoa simples, de família simples, chegar onde eu cheguei. Né? Hoje eu sou mestre, já me aposentei, pela graça de Deus, e hoje eu descanso. Mas com o sentido de dever cumprido. Né, cumprir o dever de trabalhar, estudar e enfrentar todas as discriminações na sociedade, na família e em todos os lugares. E assim, inspirados na força da educação, mergulharemos na persistência do povo quilombola. Desde que foi reconhecido, né, a nossa comunidade, como comunidade quilombola, nós estamos aí na luta para a gente poder resgatar as nossas memórias e as nossas histórias. E é importante que quando nós estamos assim, nessa busca ativa, a gente se organize. E nós, né, decidimos a constituir uma associação, e é verdade essa questão das mulheres, porque a nossa associação, por exemplo, a maioria da diretoria e das pessoas que mais participam são mulheres negras que estão à frente. Dizer que não há racismo aqui mesmo, né, aqui na ponta, aqui na nossa comunidade, é impossível dizer, porque infelizmente o racismo ele está impregnado na sociedade ainda, é uma cultura. Esse racismo é cultural e as nossas mulheres, elas são fortes e a gente acaba não deixando que essa fragilidade nos acometa. Então, o que acontece? A gente faz as nossas reuniões de fortalecimento da mulher negra para fortalecer todas nós e para não deixar, né, que aquelas histórias de antigamente continue, permaneça. Então é uma luta, é uma resistência e cada dia que a gente está juntas, a gente consegue ir fazendo com que isso termine, acabe. É sabido que as mulheres, né, as nossas ancestrais, tinham uma vida muito, muito difícil, né? Trabalhavam na roça e também na subsistência, porque a mulher, ela era uma grande companheira, principalmente dos homens, né? Na nossa comunidade, pilões, porque eles eram garimpeiros, enquanto eles eram garimpeiros, as mulheres tinham o dever de também trabalhar para a subsistência. Garimpo não é sempre que se consegue garimpar o tão desejado ouro. E as nossas mais velhas, por exemplo, minha avó, minha mãe, vovó tinha muitos filhos, ficou viúva e ela tinha que trabalhar para poder manter os filhos. E assim sucessivamente, como minha mãe também e as demais, né? E eu estou falando de mamãe e de vovó, mas eu estou já me referindo a todas as mulheres de Pilões, que também eram na mesma lida, né? Na mesma luta. Em relação ao cultivo, né? Trabalhar na terra para poder conquistar o seu sustento, isso aí não são só as mulheres da família, mas as mulheres de Pilões. E até hoje a gente vê, né, aqui na comunidade, nós temos muitas mulheres que são a liderança, que são líderes da casa e que são, de fato, quem coloca a comida dentro de casa. E quando se fala da água, tão importante, nós estamos falando de vida. E a água faz parte da nossa história. Quando nós falamos comunidade Pilões, Pilões é uma referência ao Rio Pilões, porque a nossa história começou às margens do Rio Pilões, vindo também de um povoado com o nome Pilões. Então, às margens do rio até chegar ao presente momento, e quando nós falamos dessa questão dos avós e o que a gente quer, o que a gente traz e quer levar,
assim na nossa história e repassar para os nossos mais jovens, são muitas coisas, mas vamos pontuar algumas. Por exemplo, vovó era uma mulher sábia, vovó era parteira, mas infelizmente eu não herdei, né, essa profissão, que na época era uma profissão maravilhosa e hoje nós temos as doulas, né? Vovó também era uma mulher que trabalhava muito na lavoura e isso a gente trouxe para nós, todas nós. Minha mãe trabalhava na lavoura, eu trabalhei na lavoura aqui mesmo, minhas irmãs. Então uma coisa muito forte com a gente de trabalhar na terra, e plantar e colher. O que é importante disso tudo? É a questão de passar, sabe, para as gerações o que os nossos ancestrais viveram, o que eles nos ensinaram. Essa questão cultural que nós vivemos e não deixar com que as nossas memórias, as nossas histórias, os nossos costumes morram. E isso é importante, porque quando nós deixamos tudo a nossa história só na oratória, ela se perde. Mas quando a gente vai passando de geração para geração, ela continua. É importante que nós, mulheres negras, quilombolas, acreditemos que nós somos fortes e vamos nos empoderar cada vez mais, porque nós somos capazes e nós temos sim resiliência. Iporá, Águas Claras. Às margens do Tamanduá, vivemos correntezas de lutas e superações. As mulheres negras de Iporá resistem, transformam. De avó para mãe, de mãe para filha, a história segue. O gesto na cozinha, a lição na sala, o cuidado com o meio ambiente, o canto que atravessa a manhã. O sussurro vira voz. Nossa ancestralidade ensina. Tradição, educação e resistência. Somos passado que não se esquece, somos presente que resiste, somos futuro que se planta. Como água, renovamos e damos vida. Como ébano, permanecemos fortes, belas, inquebrantáveis. Somos as mulheres negras de Iporá e nossas histórias inspiram. Somos águas de ébano. És pura beleza, teu corpo dança com o mar. És poema em cada curva, és coragem no teu olhar. Tuas raízes são coroas que o tempo não pode apagar. Mulher negra, és o mundo e ninguém vai te calar. Te rejeitaram, isso nunca vai importar. O mundo é teu, mulher negra, tudo começa ao